dia! Quinta-feira, 10 horas da manhã, cá estou eu em mais uma live. Hoje aqui tá uma chuva, um barulho na telha, mas vamos lá, nada nos para, nada pode nos parar. Hoje a gente vai falar sobre a exaustão, a mulher exausta, o burnout. Como ela chega nisso, como faz para sair disso, que é o mais importante. E eu, mais uma vez, estou aqui para ajudar você nessa trilha, nesse processo. Então vamos lá? Vamos aprender como sair disso? E o tema da live hoje é exausta, mais forte. Será? O silêncio do burnout em mulheres que dão conta de tudo. Até não dá mais, né? A gente vai tentando, vai dizendo que tá tudo bem, que tá tudo certo, que eu dou conta, mas e o corpo, como tá? Gritando por socorro, porque não aguenta mais, porque ser forte o tempo inteiro não é sinônimo de ser capaz, é muito pelo contrário. Você precisa conhecer os seus limites, saber até onde pode ir, até onde tem que recuar, dar um passo atrás, se conhecer, saber do que você é capaz, qual é a sua capacidade. Isso não é sinônimo de fraqueza, é muito pelo contrário e muito além disso. Mas muito cuidado, porque eu atendo mulheres com burnout e quando chegam até mim, como eu costumo dizer, o rolê é mega aleatório. É muito tenso, é muito intenso, porque tem mulheres que chegam até mim, que quando chegam até mim e reconhecem o burnout, quando a gente na primeira sessão já apresento ali para elas e já falo isso é burnout, elas chegam e falam, meu Deus, eu não dei conta que eu estava chegando nesse contexto. Elas chegam a ter enjoo, embrulhos no estômago do que chegou até elas. Seja um cargo, a empresa, a função, e isso é muito sério. E como que eu sei disso? Porque nessa live a gente tá aqui, eu sei disso porque eu atendo mulheres com isso, né? Eu tenho todo um histórico de várias clientes que chegaram até mim com esses sintomas, nesse sentimento, nessa pegada, como eu costumo dizer. E nessa live a gente vai ver tudo isso. Eu preparei uma colinha para não me perder, como eu sempre, né, vou lá e venho cá, tenho muito medo disso, então cá estou com a minha colinha. Vamos lá. Então o nome já diz tudo. Elas falam que tá tudo bem, é a exaustão emocional. E como que a gente sabe disso? Com mulheres que falam, tá tudo bem, mas por dentro não tá. Então é a hora da gente parar e se reconhecer, começar a se analisar, mas se analisar sem se criticar, pelo amor de Deus, sem se criticar, porque a crítica ela não te traz nada além de uma cobrança que vai te potencializar essa exaustão, e a gente não precisa disso, a gente nem quer isso, para falar a verdade. E essa live a gente vai falar sobre muitas mulheres fortes que vivem em silêncio, o burnout emocional, e como ela vem disfarçada de produtividade, força e controle. Então é hora da gente começar a olhar para isso com outros olhos, com os olhos de quem já fez o seu desenvolvimento, né, pessoal, e sabe reconhecer dentro de si isso, essas questões de que ser forte o tempo inteiro funciona até não funciona mais, gente. Eu dou conta até não dá mais. E isso é importante a gente saber para a gente reconhecer. Lembra que eu sempre falo que conhecimento é poder, mas não adianta eu conhecer, eu saber, eu me entender se eu não fizer nada. E aí é que eu entro, eu posso te ajudar nisso, eu posso te tirar desse ponto cego que tu tá. Por que que muitas vezes eu recebo vários comentários, né, nas publicações dizendo assim, nossa, me reconheci, tô nesse momento, tá, beleza. Aí vem a minha pergunta, e o que que tu tá fazendo para sair desse movimento? O que que tu tá fazendo para contribuir contigo? Para sair desse lugar? Esse lugar tá bom? É confortável? Lógico que não. Mas aí a pessoa, ela atua no que eu chamo de ponto cego. Porque tem o ponto cego. A gente tá ali e tem muitas questões que a gente não consegue ver. Por quê? Porque a mente tá tão habituada a trabalhar daquela forma que ela não vê caminhos. E é aí que eu entro. Eu posso te ajudar nisso. Eu tô aqui exatamente para isso. Para te ajudar. Porque lembra que eu sempre falo, o primeiro passo ele é o mais desafiador. Por quê? Vai te tirar de onde tu tá. Isso é um desafio. Porque até então, e eu vou falar com a minha idade, 45 anos, em 45 anos tu aprendeu a viver desse jeito.
Agora é hora de reaprender. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito forte, que é a exaustão emocional, que tem como nome burnout, esgotamento, e vocês vão ver que não é só no emocional. Do emocional vai pro corpo, porque se eu não dou conta no emocional, o físico tá ali também na luta para conseguir segurar, para conseguir dar conta, e ele esgota também. Porque a gente é ilimitado, só que a gente tem que alimentar tudo que a gente quer, a gente tem que potencializar aquilo que a gente quer, onde a gente quer chegar. E como eu potencializo isso? Com as minhas capacidades. Mas eu só consigo fazer isso quando eu reconheço elas, e elas vêm do interno. Então de nada eu adianto eu ficar olhando pro externo, que não vai resolver o problema. Então nessa live a gente vai ver exatamente isso, e fica até o final, porque tu vai se surpreender no final. O final vem aquele elemento surpresa que vem para fechar com chave de ouro, como eu digo. Então vamos lá? Vamos falar disso? Esgotamento, a mulher exausta que acha que dá conta de tudo, né? Que é muito bonitinho a gente romantizar. Vamos desromantizar isso porque a gente está sendo usada de uma forma errônea. A gente não precisa disso. A gente precisa saber as nossas capacidades e potencializar elas. O meu propósito como terapeuta é transformar a sua dor em potência. E eu só consigo fazer isso quando eu me conheço por inteiro, porque eu sou inteira. E eu ainda vejo mulheres chegando até mim dizendo: eu não sei onde eu tô errando. Tu não tá errando, cara pálida. Para de achar que tu tá errada. Eu acho que eu tenho que me consertar. Tu tá quebrada onde, querida? Vamos lá. Não tá quebrada. Vamos olhar para isso com os olhos do amor, da inteligência emocional, daquilo que nos complementa. Tu não precisa ser completada, tu não precisa ser quebrada, ser consertada, porque tu não tá incompleta nem quebrada. Isso a gente tem que começar a parar de pensar dessa forma. E essas lives eu trago exatamente para isso, pra gente acordar pra vida. E aí o que acontece? Tem o desafio de chegar até a frente da Juscelia, né? De chegar até a Juscelia. Porque a Juscelia, eu falando na terceira pessoa, meu Deus. Eu não passo a mão na cabeça. E eu vivo falando isso. Quando chegar até mim, tenha certeza do que tu quer. Porque eu vou ser aquela que vou te dar os puxões da vida. Porque a gente precisa disso. Por que eu faço isso? Porque eu precisava que alguém fizesse isso comigo. Me desse os puxões, me lembrasse das capacidades que eu tinha dentro de mim. E que eu escondia, que eu teimava em esconder, que eu teimava em não acessar, que eu teimava em, mas e se? Gente, e se prestasse, nem tinha esse se na frase. Porque não é o convencional, não é o habitual. Então sai do mundo fantástico de Bob, que é o mundo das ilusões e dos achismos, e passa pra cá e vem pra certeza. E eu sou nesse nível. Eu não deixo ninguém ficar rodando igual o cachorro correndo atrás do rabo. Por isso que é tão desafiador quando a pessoa recebe um áudio meu de podcast, que já é minha cliente, recebe um áudio meu de 8, 10 minutos. E eu mando assim, receba com amor. Por quê? Porque vem tijolada. Não é carinho. Ninguém aqui tá... A gente tem que sair da infância, assumir as responsabilidades da vida. Porque o adulto, ele faz dinheiro, ele é feliz, ele consegue, ele faz, ele vai pra vida. A criança não. A criança espera, teima, fica ali, precisa de alguém que ajude. Então é isso que a gente faz aqui desse lado. E quando vem pra cá, lógico, né? Não vai receber tijolada já na primeira. Vamos pro acolhimento, vamos entender melhor esse processo. E tudo isso eu vou repetir lá no final, porque essa live precisa começar. Só que eu senti de começar a querer acordar essas pessoas. Porque como eu falo, conhecimento é poder, mas de nada adianta vir aqui comentar, eu tô nesse momento, eu me vejo nesse momento. Eu chamo essas mulheres no direct e eu pergunto, e aí, o que nós vamos fazer sobre isso? Agora não dá, agora eu não posso, tá beleza, mas e quando pode? E quando dá? Um dia eu ouvi uma frase que me impactou e eu levo pra minha vida. E quem já me acompanha há um tempo, eu sou filha de caminhoneiro, então eu gosto muito daquelas frases de efeito de caminhão e eu uso muito no meu dia a dia. Por quê? Porque funciona pra mim. E eu ouvi uma pessoa dizendo assim, um dia demora muito a passar, mas um ano passa muito rápido. E isso é real.
E quando chegar lá no final da tua vida, o que que tu vai deixar? Qual o legado? E aí todo mundo acha que legado, aí vai lá para o mundo fantástico de Bob, das ilusões, e acha que legado é algo que, ai, é grandioso. Não! Você fez o máximo que você podia com o que você tinha naquele momento. E é importante que você olhe para você. Para de olhar para o externo. Para de olhar para vidas perfeitas que não existem. Não existe perfeição. Não existe isso. E quando a gente pensa isso, vai atrás disso, e pensa que é só mais um projeto, é só mais uma hora de trabalho. Gente, eu já fui assim. Eu enfrentei uma crise de burnout, sem saber que era esse nome que se dava. E sabe quando eu descobri? 4 anos depois. E quando eu descobri 4 anos depois, que eu me deparei com isso, que eu falei, gente, em 2018 eu passei por isso e não tinha quem me alertasse. Eu passei por isso e passei sozinha. Por quê? Porque eu achava que se eu procurasse uma terapia, quem eu coordenava, quem estava abaixo de mim no processo, na escala do trabalho, né, enquanto CLT, enquanto consultora, o que eles iam pensar de mim? Que eu era fraca? Que eu estava quebrada? Não, gente, vamos parar de destruir algo que é tão grandioso e valioso, que é o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal. Quando eu me conheço, eu me desenvolvo. E isso fala muito de mim. Eu engrandeço, eu cresço, eu evoluo. E isso não pode ser uma coisa que me paralisa, que me trava. Muito pelo contrário. É o que me traz para a realidade e que me afasta desse mundo colorido de ilusões que está hoje. Porque a gente vai e acha que é um mundo perfeito. Olha como ela é feliz. Lá nas lutas dela, na batalha diária, ela não fala. E quando as mulheres vêm me procurar, que elas abrem o coração, que sim, é um ambiente seguro, é um ambiente que você vai poder ser você, porque eu não tô aqui para julgar ninguém, eu tô aqui para auxiliar no caminho, na tua descoberta, no teu reencontro. Eu não tô aqui para julgar, não sou juíza, nem fiz advocacia, não fiz direito. Escolhi por outra profissão, graças a Deus. Mas enfim, é sobre isso, é sobre quem você é. Não é sobre quem você está tentando manter, porque isso é um personagem e esgota, porque você não consegue manter esse personagem por tanto tempo. Ele pesa na sua vida, ele pesa porque não é a sua energia, não é a sua potência. E tenha certeza de quando você está vibrando e sendo você na sua potência, na sua verdade, de verdade, você brilha. E a gente não entende como isso pode acontecer, porque vem coisas de todos os lugares. Eu vou dar o meu exemplo, a Joana fez terapia com você, me indicou, e eu tô morando em Portugal, que hoje eu atendo pessoas de todos os lugares do mundo. E chegam até mim de formas que eu brinco que é aleatória. Mas por quê? Porque eu estou sendo eu sou assim. E não adianta tentar me colocar numa caixinha que eu não vou entrar. Por quê? Porque eu já entendi o meu lugar. E é isso que eu quero fazer e faço todos os dias com as mulheres. Por isso que eu digo, não vem pra mim achando que vai ser um mundo fantástico de Bob, que eu te tiro desse lugar de ilusão em 2 tempos. Eu não tenho tempo a perder, nem você. Eu acho que o processo ele tem que ser respeitado, porém não ignorado. E o que eu mais vejo são pessoas tentando ignorar quem são, para se adequar, para caber, para se anular. Para com isso, para disso. E tem aí as questões que a gente só vai somatizando. E aí o que vem? Burnout, ansiedade, depressão, vem uma série de coisas que ninguém precisa. E aí quando a gente recebe um diagnóstico, parece que a gente se convence daquilo e acha que aquilo não tem mais saída. Eu tô com burnout, vou me afastar, vou me ausentar. Tá, mas o que te levou a isso? Vamos entender melhor esse rolê? E é aí que eu entro, é aí que a minha ajuda direta entra. E assim, quando eu entro, quando eu coloco a minha mão, eu digo isso nessa forma no sentido figurado, né? Quando eu entro, quando eu boto toda a minha capacidade, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi nesses mais de 10 anos de estudo, você vai entender que o seu processo não é sobre o outro, é sobre você. Então vamos falar hoje sobre o tema da live, da exaustão? Vamos lá? Dito isso, tendo essa entrada que, né, já foi feita para vocês entenderem e compreenderem onde e como estão e o que fazer para sair,
Porque conhecimento é poder, mas de nada adianta o conhecimento sem a ação, sem o partir para a ação, sem o fazer algo, não adianta. Se eu só tiver o conhecimento, não adianta. Conhecimento é poder, mas a ação transforma. Então bora transformar? Bora lá, vamos falar hoje da exaustão, dessa mulher que acha que dá conta de tudo? Vamos lá, estão preparadas? Eu perguntei isso no Stories. Estão preparadas? Por quê? Porque é preciso compreender os passos que te trouxeram aí e o que vai, no final eu vou falar pra você o que vai te tirar daí. Então é muito importante, fica até o final. Eu trouxe a minha colinha, então deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha do que eu preparei pra gente hoje, porque agora eu tô assim, tudo preparado, porque senão eu vou lá, venho cá, e eu já entrei aqui falando outras coisas, mas são coisas importantes. A Erika disse que tá preparada. Mesmo, Erika? Vamos ver. Por quê? Porque, gente, é real. É o falar o que é a verdade nua e crua. Conheça a verdade te libertará, né? Vamos ser libertos disso tudo que nos prende. Vamos se reconhecer, vamos olhar pra dentro, vamos saber quem a gente é. Quem sou, onde estou. E aí, o que eu vou fazer com isso? Conhecimento é poder. Vamos partir pra ação? Vamos conhecer, mas vamos transformar? Vamos sair do lugar? Vamos fazer algo? Então vamos lá. E hoje a gente vai falar dessa mulher exausta. Dessa exaustão que tá aí sem necessidade. Esse peso que tu carrega aí, ó, sem precisar. Pra que carregar tudo isso? É o que eu sempre pergunto pra todo mundo. Pra que carregar tudo isso? E eu vou fazer uma live em breve. Deixa eu estar inspirada e pegar uns casos reais aqui, de casos reais. De pessoas que passaram por transformações e que hoje o que eu mais recebo é: não me reconheço, porque é um código interno que a gente tem, uma piadinha interna. Não estou me reconhecendo. Esse é o código pra gente quando a gente acessa transformações, né? Se você também quer acessar essa informação, fica até o final, você vai descobrir uma coisa muito importante. O que é o burnout emocional? Que é importante a gente saber o que é. Conhecimento é poder, então conhecer, saber o que acontece é mais importante porque vai dando armas para eu lutar contra aquilo que eu conheço. Quando eu tô lutando com o desconhecido, fica muito vago, né? Eu não sei nem o que fazer, que atitude tomar. Mas quando eu sei, quando eu tenho conhecimento e parto para ação, o conhecimento já é parte de um movimento que vai me dar forças para ir para ação, porque eu sei o que eu vou fazer. Eu sei contra o que eu vou lutar. E eu brinco que cada sentimento que a gente carrega desnecessário é uma guerra que a gente vai travar. É uma luta que a gente vai travar. Então vamos lá. Hoje a gente vai lutar contra o burnout. Então vamos entender melhor como isso funciona. O esgotamento extremo, ele chega assim, ó, no esgotamento extremo que vai além do corpo. Às vezes a gente tá ali achando que é uma falta de vitamina, que pode ser também, né? Eu não descarto nunca o tratamento conjunto, que é a terapia e a medicina. Eu acho que os dois vêm para potencializar, é um combo. Você tem que ter ali o acompanhamento médico, psicológico, que eu indico muitos profissionais que são colegas e eles também me indicam, porque a gente tem que saber até onde a gente vai. Eu vou até aqui, eu consigo ir com você até aqui. A sua transformação comigo, ela vai aqui. Mas você precisa de uma reposição de vitamina. Só que o burnout, ele traz isso. Ele traz essa falsa sensação. Então vamos lá, você já olhou sua B12, já olhou todas as vitaminas, tá tudo bem, mas esse cansaço não sai, esse cansaço extremo não sai, essa irritabilidade não sai, tudo, se eu ver alguém assim, ó, respirar do meu lado mais fundo, já me irrita, Juscelia, não consigo, já me dá assim, né? E isso é um esgotamento extremo, que não é só dormindo uma noite bem dormida, vai passar, você pode até dormir uma noite de sono bem dormida, mas chega no outro dia, acorda e parece que um caminhão passou por você. Passou um rolo compressor em cima de mim. Tudo dói. Eu brinco que parece que a pessoa quebrou o dedo. Onde encosta dói. Sim, traz dores físicas. Por quê? Porque você está tentando tanto tempo ser forte que isso cansa. Isso esgota. É como se você fosse uma bateria de celular e você esgota. Porque você não dá conta de tudo. A gente dá conta até onde vai a nossa capacidade. E a gente tem que respeitar isso. Ah, mas é só mais uma horinha de trabalho. Ah, mas é só mais um projeto. Para com isso. Para de se anular, de se diminuir, de se, né, menosprezar. O que acontece? Ele vem disfarçado. Ele vem disfarçado de produtividade, como eu falei. Ah, mas é só mais um projeto. Não, eu tenho força.
Eu tenho controle. Gente, essa frase, ela mata. Quando a pessoa fala pra mim assim, ó, eu tenho controle, eu tenho outra que eu falo assim, tu não tem o controle de nada. Eu uso outra palavra, mas eu não vou usar aqui, porque vai pra internet, vai que você assiste perto de uma criança, né? Porque eu sou bem desbocada mesmo. Olha o que tem na mão. O exercício que eu falo pra quem fala pra mim assim, ó, eu tenho controle. Olha o que tu tem na mão agora. Aí a pessoa fala, não tenho nada. É sobre isso que você tem controle. Sobre nada. E quando você compreende isso, você passa a entender que esse processo não é sobre você. É sobre sentimentos não falados, sobre questões mal resolvidas, o deixa pra depois, o bota embaixo do tapete. Eu tenho que dar conta, eu tenho que terminar esse projeto que me foi confiado até amanhã. Tá, mas eu precisava de outras informações que o João só me entregou agora às 5 da tarde. Eu vou dar conta disso para amanhã? Amanhã é até às 6 da tarde. Eu vou mandar um e-mail, falar. E aí tem várias questões que você pode fazer a respeito. Você não precisa carregar o mundo nas costas. Essa é a diferença. O mundo nas costas. Eu tenho um elefante nas costas. Eu tenho uma tonelada de coisas nas minhas costas. Eu preciso disso? O que está sob o meu controle? Faz exercício da mão. Se pergunta. O que está sob o meu controle? Olha para as mãos. Eu não tenho nada. É sobre isso que você tem controle. Porque até o que a gente planeja não depende da gente. A gente não tem controle sobre isso. A gente planeja para ter uma meta. Mas não que a gente tenha que seguir à risca aquilo. Porque daí vem com cobrança. A cobrança traz culpa. A culpa traz pressão. A pressão traz o falso controle. E aí começa o esgotamento emocional. Porque ele começa silencioso. Ele não vai só pum, de uma vez. Ele vai ali. É um copo, você é um copo e ele vem em pingos. Pingos. E aí o que acontece no final? O copo transborda. Porque não dá conta. Porque a gente só suporta aquilo que a gente tem o tamanho para suportar. Porque vamos comparar o copo? Se você é um copo de 500 ml, não queira colocar 700. Não vai caber. 200 vai transbordar. E é aí que entra esse esgotamento emocional, essa falsa sensação de força e controle. E eu vou falar algumas coisas pra vocês que vocês vão se identificar. E é aí que mora o momento opa que eu falo. Opa, me vi aqui. Tá, me vi aqui, o que eu vou fazer? Agora. Procura eu? Me procura, tô aqui. O que é o burnout emocional? É o esgotamento extremo. Extremo é aquela sensação de que não consigo. Aquela coisa de vai acordar, não levanta, arrasta o corpo na cama, porque não dá conta mais, não consegue, já tá tão cansada que não consegue. E como é que eu diferencio isso? O que não é burnout? Não é cansaço, não é preguiça. Isso não é isso. Não é sobre, mas é porque eu sou preguiçosa. Aí a gente vai entrar num outro contexto do eu sou, que eu falo depois. Mas a gente precisa entender que o burnout não é cansaço, não é preguiça, não é falta de planejamento, que muita gente fala que, eu tô procrastinando, olha aqui, ó, tô com falta de planejamento, falta de foco, ando muito preguiçosa. Acha que é isso mesmo? Ou o corpo já não aguenta mais o tempo inteiro ser forte? Tá pesado já pro corpo. O emocional já se esgotou e o físico já tá gritando. Sem precisar gritar, né? Que ninguém aqui precisa gritar. E eu falo isso. Você não precisa se curar gritando. O que eu quero dizer com isso? Você pode procurar ajuda e deve o quanto antes. Por quê? Porque você vai ganhar força. Porque você vai começar a se reconhecer. Vai começar a se desenvolver pessoalmente. E aí vai trazer essas questões para sua vida. Como força e potência. Lembra? Sua dor é sua potência. Vamos transformar a dor em potência? Esse é o meu propósito. Vamos transformar a dor em potência? Então vamos reconhecer o que está acontecendo comigo. Não é preguiça. É um esgotamento emocional extremo que deve ser olhado. Já olhei vitamina, eu faço academia, eu já olhei vitamina, eu tenho uma alimentação tranquila, balanceada, equilibrada. Eu como um x-salada hoje, uma salada amanhã, as Nutri me matam. Mas é isso, eu equilibro a minha vida. Eu não digo não pra tudo, mas eu sei onde vai o meu limite. Eu sei qual é o meu limite. O que não é mais?
Procrastinação, falta de planejamento, isso não é preguiça, não é que você não planejou, que você não entendeu o seu processo, é muito pelo contrário, isso é burnout, é um cansaço extremo que você já acha que vai pirar, vai surtar, em muitos momentos surta e depois pensa assim, meu Deus, eu brinco que deu meus 5 minutos, né, de vez em quando eu tenho que dar os meus 5 minutos aqui em casa, botar todo mundo na linha, mas eu falo, gente, eu dei meus 5 minutos, peraí, num contexto errôneo, né? Num momento que não era. Opa, peraí, preciso olhar isso aqui. Por que eu tô tão irritada? Não tenho motivo. Se eu não tenho motivo, vai me chamar atenção. Eu vou olhar para isso. Olhar com carinho, sem culpa, sem julgamento. Olhar o momento que eu preciso, que eu tô. Isso é importante. O que mais que eu posso falar? As pessoas confundem muito. Quando a gente fala assim, olha, isso é um sentimento de eu não posso dar um laudo específico, mas eu reconheço os sinais como terapeuta. Isso é um sinal de burnout. Aí a gente tem uma escala que a gente olha ali juntas e a gente enquadra. E o que eu preciso que você entenda e compreenda? Que às vezes largar tudo que você carrega, porque você já está exausta, eu não aguento mais. Eu recebo muitas mulheres que falam isso. Eu não aguento mais. E aí quando chega pra mim, já chega no fio da navalha. E aí a gente tem que fazer todo um processo de reconhecimento, de voltar pra sua essência, ser quem você é, com a sua força, com a sua capacidade, pra ela entender o que ela tinha, porque eu não posso chegar pra ela e falar assim, eu já reconheço na primeira. Mas tem mulheres que se eu falar, não é que elas não vão aceitar ou não vão acolher, é longe pra elas. Porque é visto como um diagnóstico pesado o burnout. E não é para ser assim. É para ser um reconhecimento. Não é um rótulo. É para ser um fio para ser seguido, para ser trabalhado. Vamos trabalhar sobre isso. Então é isso que a gente faz. Já na primeira sessão, eu já pego. Eu já sei. Eu brinco, né? Eu pego na curva. Por quê? Porque eu analiso tudo que fala, mas além da fala. O como fala. O seu como fala mais de você do que você mesma, do que você pode imaginar. E eu tenho aqui 2 exemplos que eu trouxe, que eu vou falar pra vocês mais à frente, que você vai entender o que eu tô falando. Que é tudo assim, muito sutil, é tudo muito leve pra mim, entender e compreender o que tá acontecendo com você. Então por isso que às vezes eu falo, às vezes você tem o conhecimento, sabe o que tá acontecendo, mas não sabe o que fazer. Então aí você me chama no direct, aí que eu entro. Para te ajudar, para te tirar daí e te ensinar, porque eu trabalho sobre dependência emocional, então eu não quero ninguém dependente de mim, eu quero a pessoa estruturada, consciente do que ela é, da capacidade, do que ela consegue, para ela como dizia minha avó, se governar sozinha. E é isso mesmo, se governar sozinha. Eu sei que eu sou assim, eu sou assado, opa, isso aqui é um gatilho de burnout, já tenho que olhar aqui, a Juscelia me ensinou um exercício, já vou fazer, vou olhar, vou começar meu dia com 10 minutos para mim, começa com 5, eu sempre falo, começa com 5, se doa 5 minutos. Ai, é muito, eu não tenho tempo. O que eu mais escuto é não tenho tempo. Aí eu uso um termo que eu não vou trazer aqui, que é muito pesado, mas assim, imagina que você tá no fim da vida. Aí você vai dizer o quê? Aí você não tem mais tempo. Mas hoje você tem tempo. É questão de prioridade. O que é prioridade para você? Hoje a gente está falando sobre isso. É um tema muito pesado, mas que você precisa aprender para você sair disso. Só sai quem aprende. E por que as pessoas confundem? Confundem muito. Por quê? Porque é muito comum, né, com estresse, por exemplo. Porque o estresse, ele deixa a gente cansada, ele deixa a gente exausta, porque eu tô muito estressada. Mas o estresse é o primeiro patamar do burnout. Quando eu chego no burnout, o rolê já tá mega aleatório. Já tá assim quase num surto coletivo, né? Mas por que é importante saber a diferença? Porque o estresse é o primeiro indício da busca de ajuda. É o momento que você vai me ligar. É o momento que você vai me chamar no WhatsApp. Preciso resolver meu problema. Com essa frase. Eu decido resolver meu problema. Então, bora lá. Eu tô aqui, vamos pra cima. E se você não procura, chega nesse estágio.
Juscelia, daí nesse estágio eu não te procuro? Mais ainda, para ontem, pelo amor de Deus. Não espera amanhã, já me procura depois da live. Ou aqui durante a live já diz, ó, me chama no direct, que eu já chamo. Ou me chama, vai lá no contato e me chama no WhatsApp. Por que a gente tem uma visão de por que ele atinge mulheres fortes? Ele só atinge mulheres fortes? Não. Mas por que as mulheres fortes estão no topo lá do rolê? Porque essas mulheres que ditas fortes, ai que bom que você é forte, que bonitinho, que fofinho. É fofinho? Eu não acho. Porque a gente foi ensinada que dar conta de tudo é como um troféu. Ah, tu ganhou ah, tá forte. Gente, eu já ouvi muito essa frase. Ai, eu queria ser como você é muito forte. Eu sempre falo, não queira ser como eu. Não queira. Você dá conta de tudo. Até não dá mais. Até a bateria encerrar. E pedir ajuda é como se fosse fraqueza. Por quê? Porque tu dá conta. Faz que tu dá conta. Você foi ensinada assim. Mas pedir ajuda, gente, é genuíno. Pedir ajuda é genuíno, é fantástico. Outro dia eu vi minha filha descendo a escada e ela tava descendo a escada com uma caixa, daquela de organizar, que tava todas as Barbies dela. Ela adora brincar e eu deixo ela brincar mesmo, porque usa a imaginação, usa a estratégia. Então a brincadeira ela é muito boa para criança. E até eu brinquei com Barbie até 15 anos quase. Ela vinha com essa caixa de organização, descendo nessa caixa grande, maior que ela, descendo uma escada. Aí eu falei pra ela, filha, espera, eu vou no teu encontro, eu vou te ajudar. Ela, não precisa, mãe, eu consigo. Aí eu falei assim pra ela, eu sei que você consegue. Ou seja, eu não diminuí ela. Eu sei que você consegue, mas eu gosto de te ajudar. Eu quero te ajudar. Aí eu peguei num lado na caixa, ela pegou no outro e a gente desceu. No final da escada ela assim, nossa mãe, ficou mais leve. Quando ela falou isso, eu falei, olha isso aqui, ó, olha o insight. Ficou mais leve. Lógico, ela não pediu ajuda, eu ofereci e ela aceitou. E as mulheres fortes, que são mais acometidas, que têm mais probabilidade de cometimento a essa exaustão pelo burnout, é por isso, é porque quando alguém fala assim, ai, não, eu vou te ajudar. Não, não precisa, eu dou conta. Não, gente, a gente sabe que você dá conta, você é forte mesmo, você, desculpa a expressão, você é foda, mas até quando você vai dar conta? Até onde você vai dar conta? Isso é importante. E o que eu quis ensinar para minha filha? Que ela pode e deve aceitar ajuda, porque vai... Aí, o que ela me disse? Qual foi o insight que gerou na cabecinha dela? Ficou mais leve. Quando alguém me ajudou, ela fez, mas ficou mais leve, porque eu peguei de um lado na caixa, ela pegou do outro lado. Então, na cabeça dela, já registrou isso, que quando alguém ajuda e ela aceita, fica mais leve. E ela continua sendo forte, potente, capaz, porque eu não diminuí ela. Eu não disse para ela, não, você não consegue, daqui que eu te ajudo. Eu falei, eu sei que você consegue, eu quero te ajudar. E aí, olha o insight que ela teve. Eu consigo e ficou mais leve. Entendeu isso? Compreendeu? Então não é que você vai deixar de ser forte. Você foi ensinada a dar conta. Sim, e você dá. Porém, aceitar ajuda também é um movimento de reconhecer que você merece ajuda. Que a ajuda é genuína. Que você pode pedir ajuda. Que isso não vai te diminuir nada. Porque você vai continuar dando conta de tudo. Você só não vai se sobrecarregar. Essa vai ser a diferença. O que a gente vê como desafio? Porque tem muito desafio. Mas por que eu trouxe isso hoje aqui? Porque é uma oportunidade. É para você entender como oportunidade. Porque se você interromper esse ciclo agora de se ver muito forte, de que dá conta, de que é a toda poderosa, pode te tirar de um colapso nervoso, emocional e até físico. Porque sim, tudo aquilo que começa no emocional, se a gente não trabalha, a gente cria isso dentro da gente. E isso, esse movimento de impedimento, que a gente impede que as pessoas ajudem a gente, cheguem perto da gente para ajudar. Como se a gente criasse uma barreira. Ele pode chegar no colapso.
E aí você fala, eu quero resolver tudo sozinha, né? A Érica falou aqui, ó, eu não sei pedir ajuda, quero resolver tudo sozinha. Por que que ela fala isso? Por que que ela se coloca nesse movimento? Porque em algum momento da história dela, da vida dela, ela aprendeu que ela tinha que dar conta de tudo. Mas não é necessário. Eu atendi uma moça que ela era coordenadora. O que um coordenador faz? É importante que a gente saiba disso. Ele coordena, ele recebe a atividade e ele coordena, ele envia para as pessoas que têm a capacidade de fazer tão bem quanto ele, mas não como ele, mas que a pessoa vai fazer. E ele só vai coordenar, certo? O que ela dizia para mim? Eu faço tudo. Aí eu não dou conta, meu chefe tá dizendo que vai contratar outra pessoa para me ajudar. Aí eu falei assim, tá, em que momento que você vai permitir a pessoa te ajudar? Porque como coordenadora, você tá também desenvolvendo pessoas para alcançar esse grau, esse nível que você tá hoje, que é coordenar uma equipe. Em que momento você vai ajudar essas pessoas, que você vai desenvolver e desempenhar o seu papel de coordenadora real e ajudar essas pessoas a se desenvolverem? Aí ela assim pra mim, não tinha pensado nisso. Ela já era coordenadora, mas ela estava atuando ainda como um grau abaixo, achando que por ela dar conta de tudo, ela tinha que fazer tudo. Então assim, a gente tem que ver, aí a gente foi a fundo e descobriu a raiz do problema, que deve ser o que acontece com a Érica. Ela cresceu ouvindo, você dá conta, você precisa fazer. Você precisa fazer porque você dá conta. Você sabe. Não passa pro seu irmão fazer, que o seu irmão ainda é pequeno. Você é maior que ele, você dá conta. Não é por mal que a gente aprende dessa forma. Mas é como a gente aprendeu. E o que eu sempre falo? Que bom que você aprendeu. Porque aprender é muito fácil, reaprender. Então vamos reaprender da forma certa. E aí a gente tira esse peso, esse fardo que vai levar a gente para um colapso. Isso é inevitável. E por que eu falo isso? Mas Juscelia, é inevitável? É inevitável. E você precisa ter consciência disso. Que você precisa tomar as rédeas e fazer da forma certa. Se você é uma coordenadora, um coordenador, coordene. Não faça pela pessoa. Porque além de você estar se exaurindo de atividades, você está impedindo que a outra pessoa cresça. Você está impedindo a outra pessoa de crescer também, de evoluir, assim como você. E quando você toma consciência disso, a outra pessoa cresce, porque você ensina. Mas ela vai fazer errado. Vai fazer errado. E você, como coordenadora, vai ensinar a fazer certo. Olha aqui, ó, o que você entregou tá ótimo, maravilhoso. Mas vamos fazer assim? Então, isso é importante, é um processo, tá entendendo por que é desenvolvimento pessoal? Por que eu falo tanto que a dependência emocional, ela traz o desenvolvimento pessoal? Porque você começa a se colocar no lugar certo. E olha como tudo isso, quando você ignora, arrasta você para lugares como um posicionamento com burnout, uma exaustão sem medida. Gente, é tão triste ver pessoas, quando chegam até mim, exaustas, cansadas, o olho igual um panda, aqui ó, preto, fundo, eu brinco, né? Nossa, tá igual um panda, vamos resolver isso aí. Por quê? Porque a gente tem que se reconhecer, a gente tem que saber o que a gente tá passando, porque tudo, por que eu falei ali atrás que não rotulem? Não rotulem. Eu estou numa situação de burnout, eu estou numa situação de estresse. Por quê? Porque situação muda a todo tempo. E eu tô aqui para isso, para mudar essa sua situação aí. Porque você não precisa dar conta de tudo sozinha, você não precisa resolver tudo sozinha. E sabe o que é mais impactante? A gente começa a reconhecer, né, essa oportunidade que eu trouxe aqui de falar de algo tão pesado que é o burnout. Por que eu vejo como uma oportunidade? Porque você está recebendo isso com leveza. E você vai começar a entender que merece essa leveza. E que não precisa adoecer para ter a permissão para pausar. Porque sabia que o corpo também ele pode usar isso, tipo, para te parar, para te olhar para algo que tu tá ignorando. Então assim, não precisa esperar o corpo gritar, pedindo ajuda, socorro,
sendo que você tá com tudo aí na mão e só precisa fazer isso. Você tá a um clique de resolver. Tem lá na minha bio, tem o contato que você pode chamar. Juscelia, resolvi, decidi sair disso. Então bora, eu tô aqui pra isso. Eu estudei pra isso, eu tô treinada pra isso. E eu brinco assim, eu tô tão treinada que eu vou abrir pra vocês, né? O meu sonho é fazer um treinamento do FBI. Ainda vou fazer. Mas eu brinco que eu já tô quase lá, que daqui a pouco eu vou lá só pra dar aula. Porque eu vou estudando e cada dia mais, e é tão interessante que a gente percebe os movimentos da pessoa e a gente detecta. É o jeito que ela olha, para onde ela olha, o que ela fala, o jeito que respira, como se comporta, formato do corpo, tudo isso eu analiso. Então quando eu brinco com vocês, eu pego na curva, não tenta se enganar que eu pego na curva, eu pego mesmo. E aí eu faço vocês terem os insights, os momentos opa, porque deu de dormir, né, cara pálida? Deu de ficar dormindo e esperando a vida passar, né? Olhando lá da janelinha, se eu posso estar lá, ó, na muvuca. Lógico que eu vou querer estar na muvuca. Eu vou querer estar lá, aproveitando a minha vida. E é importante você fazer isso. Mas fazer se permitindo se olhar. Olhar para tudo isso que precisa olhar. E aí tem duas coisas que eu não falo e que as pessoas perguntam assim... Juscelia, mas por que tu não fala tratar? Eu não falo tratar, eu não uso essa palavra. E por que tu não usa a palavra difícil? O tratar, eu fui criada... Eu tive uma infância assim de vô que tinha gado, vô que plantava, enfim. Então eu fui criada eu brinco que eu fui criada na roça, né? E aí esse meu avô, ele dizia assim, eu vou tratar o gado para matar. O que eu entendi na minha cabeça? Que tratar é engordar. Então eu não vou tratar, eu vou trabalhar. Porque quando eu uso a palavra trabalhar, o que significa? Que a gente vai olhar para isso e que a gente vai resolver. Que um trabalho, ele resolve uma dor, certo? E um tratamento eu vou estar tratando para engordar. E isso é o que a gente tem mais ou menos no cérebro. Porque quando eu fui estudar neurociência, teve um professor que falou para mim, nossa, essa tua alusão é perfeita, porque é exatamente isso que o cérebro faz. Porque ele trabalha por associações. Então nada pode ser ignorado. E às vezes, quando eu falo para vocês, né, que eu pego o que fala, mas eu pego no como fala, por isso, porque eu pego mesmo. Eu faço a pessoa ter as consciências. E eu falo, expansão de consciência não dá ré. Expande a tua consciência que tu ganha o mundo. Porque o mundo não tem limites. E por que tu não usa a palavra difícil, Juscelia? Porque quando eu falo assim, ó, difícil, o que o cérebro entende? É algo inalcançável. É difícil. Então eu não vou nem usar meu esforço, porque o cérebro ele trabalha no mínimo do esforço para tu ter energia para viver. E o que eu falo então que é no lugar de difícil? É desafiador. Porque o nosso cérebro foi programado para vitória, ele foi programado para vencer. Então todas as vezes que eu uso a palavra desafio, o cérebro entende assim, ó, isso precisa ser vencido. E ele traz insights a todo momento para que eu use no meu dia a dia. Mas, Juscelia, eu não tenho insight. Não, porque você ainda não aprendeu a se ouvir. Porque você ainda não aprendeu quem você é. Porque você tá fora da essência, tá fora da natureza. E é aí que eu entro. É por isso que eu tô aqui. Para te trazer de volta para a essência. Por isso que eu falo, você tá um clique de resolver o problema. Você só precisa decidir. E a decisão eu não posso tomar por você. Não posso ir lá e clicar no meu contato, não posso ir lá e me chamar no direct. Eu não posso. Eu tô aqui, eu tenho as ferramentas, eu sei como fazer. Agora, depende de você querer sair desse lugar. Então, voltando aqui, eu tenho um exemplo para passar para vocês de uma cliente e eu vou usar ela, porque quando a gente trabalha na terapia, é um universo que a gente tem eu tenho muita ética profissional. E eu conto fatos, eu não falo de pessoas, eu conto fatos. E muitas vezes eu uso o meu exemplo, porque ainda hoje, num atendimento, eu falei pra cliente que eu tava atendendo, eu falei, olha, eu só trabalho com aquilo que eu já passei. Então, assim, eu trabalho com a psicogenealogia, eu fiz o meu atendimento de psicogenealogia. Eu trabalho com a Kabbalah, que é a árvore da vida, eu já fiz o meu atendimento. Eu trabalho com constelação. Eu já fiz constelação. Então, primeiro, eu passo pelo processo. Por quê? Porque a gente não tem como levar ninguém
onde a gente nunca foi. Em um deserto, por exemplo. Como é que eu vou atravessar esse deserto com você e te ensinar a sair dele se eu não passei por ele? Então, quando eu falo de dependência emocional, é com propriedade de causa. E quando eu chamo a atenção de alguém, eu chamo com propriedade de causa. Porque isso me dá autoridade. Isso demonstra a autoridade que eu tenho hoje. De conhecimento, de comportamento humano, que eu estudo desde 2016 e que eu continuo estudando. Porque quando eu mando meu currículo, eu ainda mando assim, ó. E eu tenho pós-graduação nisso, sou formada nisso. E continua. Daí a pessoa sempre pergunta, por que continua? Porque eu não paro de estudar. Eu não paro. Por quê? Porque eu tenho que ter a sensibilidade que quando eu toco numa alma humana, eu tô tocando na alma humana. Eu tô tocando no mais sensível. Quando a pessoa senta na minha frente para um atendimento, ela tem que entender que o que ela tá falando pra mim não vai sair dali. Nunca, jamais. Ela tem que entender que ela tá num ambiente seguro. Eu passo essa segurança para ela e eu tenho autoridade para resolver o problema dela. E é isso que tá em xeque hoje. E quando eu falo assim, burnout, eu comecei essa live falando, eu tive burnout, eu passei por uma situação de burnout. E eu só fui me dar conta disso em 2022. Mas por quê? Porque é um tabu, não é falado. Então por isso que eu vejo essa live hoje, um tema tão pesado, mas eu vejo como uma oportunidade. Por quê? Porque você pode estar aí do outro lado assistindo isso, ou recebeu de uma amiga, que bom que recebeu de uma amiga, se recebeu de uma amiga, porque é um tema muito importante. E você pode estar se reconhecendo nesse lugar. E aí você pode estar assim, tá, eu me reconheço nesse lugar, mas o que eu faço agora? Bom, vou procurar a Juscelia. Ela tem autoridade para resolver isso. Ela vai me ajudar a resolver isso. E lembra que quando vem para mim, já vem preparada. Porque eu não vou passar a mão na cabeça. É para resolver. Não é para ser só mais uma. É para resolver. E aí eu tenho um exemplo aqui para falar para vocês de uma cliente. E ela, quando ela veio para mim, né? Ela falou para mim assim, Juscelia, o tema da consulta é: eu trabalho demais. Eu não sei quando parar. Olha que forte isso. Eu não sei quando parar. Aí eu falei pra ela assim, bom, vamos olhar pra isso. O que você tem como... O que você faz como é o seu dia a dia? Aí ela foi me contando. Porque assim, eu pego na curva nas histórias. E aí quando ela falou, pois eu sempre me vi, né? Eu cuido de todo mundo, eu sustento todo mundo... Mas só que agora o meu corpo, eu tô indo no médico para investigar porque o corpo dói inteiro. Eu tô sentindo que eu tenho fibromialgia, né? Nos diagnósticos do Google da vida, né? Aí eu falei, mas você tá procurando médico? Não, já tem consulta, a gente vai investigar. Eu falei, ótimo. Mas vamos então pro emocional, vamos ver. Aí lá então, o médico, quando eu fui marcar consulta, ele disse para mim que pode ser emocional. Que bom que os médicos, assim como eu, têm essa consciência de que um profissional pode auxiliar o outro, trabalhar em conjunto, o emocional e o físico, o clínico junto. Por quê? Porque vai potencializar o resultado, vai acelerar o resultado numa forma incrível, vocês não têm noção. Porque a causa médica clínica, ela vai no sintoma. Você pode ver que quando você senta na frente de um médico, ele pergunta qual sintoma, ou seja, o que você está sentindo. E quando você chega na minha frente, o que eu vou perguntar é, vamos ver de onde vem isso? Você vai contar a sua história, vai dizer o motivo de consulta e eu vou falar para você, vamos ver de onde vem isso? No caso, o burnout. O burnout dessa cliente minha vinha de um movimento que ela aprendeu, vinha lá de trás, a gente viu na constelação isso, e também com a ajuda da psicogenealogia, que é uma ferramenta incrível, e com a neurociência. Então, eu junto tudo, eu misturo tudo, né? Tudo no seu lugar, mas misturado. Por isso que a resposta da cliente é tão rápida. Por isso que em 4, 5 sessões a pessoa já sai dando pinote. E tem alguns que seguem para resolver outras situações, para se reconhecer, e outros vão por ali. E aí o que acontece? Cuida de todo mundo, olha para todo mundo. E o movimento dela vinha da mãe, vinha da avó. Era uma sequência que repetia e ela dizia, meu Deus, Juscelia, eu nunca parei para pensar nisso. Mas por quê? Porque não é ignorado. A sua vida, a sua história, ela tá aí para contar o que você é, como você é.
E o que acontece com o burnout? Você vai se anulando, porque é só mais um projeto, é só mais uma ajuda, é só mais uma vez, é só mais uma hora de trabalho. E aí você vai somatizando. E você não percebe, é um movimento que não percebe. E aí olha o que ela fez. Olha o que ela me falou. Que chave que virou na vida dela. Juscelia, sabe por que eu ajudava todo mundo? Porque eu me sentia inútil se eu não ajudasse. Olha o que ela aprendeu, olha que forte isso. Ela aprendeu que se ela não tivesse ajudando todo mundo, ela era inútil. E aí sabe o que ela falou pra mim? Ela assim, agora eu percebi que nisso eu só me anulava. E tô muito triste com isso. Aí lógico que num movimento seguro, que é comigo, a gente não vê isso com culpa, com cobrança, a gente vê isso com calma, devagar, de um processo que você aprendeu a ser assim. Então tá na hora de desaprender. E a Sandra confirma aqui, ó, é verdade, eu sou uma dessas, trabalho muito, cuido de todo mundo. E de ti, Sandra, quem tá cuidando? Me chama no direct, vamos cuidar de ti juntas. Porque é sobre isso, é sobre olhar pra você e dizer assim, tá, se eu dou conta de cuidar de todo mundo, que bacana, que bom, que ser humano lindo que eu sou. Mas quem cuida de mim? Quem olha pra mim? Será que eu preciso chegar nessa exaustão emocional a ponto de me arrastar da cama e não ter forças pra levantar? Pra levantar a mão e dizer preciso de ajuda? Será que é preciso? E é por isso que essa live é uma oportunidade, porque eu tô trazendo isso aqui pra você. Você precisa ver isso. E você só vai ver isso se alguém lembrar você disso. Porque lembra que em 2018 eu tive burnout e só fui reconhecer ele em 2022? E aí foi quando eu curei realmente. Porque até então eu tava no desconhecido, eu tava à deriva, eu tava no mar achando que eu tinha resolvido. Mas eu não tinha 100%. Eu tinha resolvido ali pra mim continuar nadando. Tipo, é quando a gente nada, que a gente levanta a cabeça, toma fôlego e continua. Mas e o total? Na totalidade, como que tá isso? Então é sobre isso? E olha essa virada de chave que ela deu pra mim, né? Ela falou que ela pensava assim, não, é só mais um pouquinho, é só mais uma ajuda. E aí ela chegou num cansaço tão extremo, numa exaustão tão extrema que chegou no físico, que ela tá investigando fibromialgia. Gente, e fibromialgia é uma coisa que é muito dolorida. É a dor no corpo. A gente chama a dor que anda, né, na terapia. Porque hoje ela tá aqui no corpo, amanhã ela tá aqui, depois ela tá na perna. Tem noção de que ninguém pode encostar nela que dói? Ela falou pra mim assim, ó, Juscelia, receber um abraço me dói. Gente, o abraço cura. Ela não podia receber um abraço que doía. Por quê? Porque ela se anulava pelo outro. Ela tava lá ajudando todo mundo em burnout, nível hard, e lá. Então vamos olhar para isso, é preciso sim olhar para isso. E essa live é uma oportunidade para isso. E por isso que eu trago esses exemplos, eu conto essas histórias, né, dessas mulheres que venceram. Porque se elas venceram, você pode vencer. E outra fase de caminhão que eu adoro. Se um ser humano é capaz de fazer, qualquer outro consegue. Isso eu aprendi com um professor meu. Eu dizia, mas eu não consigo fazer isso. Ele dizia, vou te falar uma coisa que tu vai interiorizar isso a partir de hoje. E nunca mais vai repetir isso. Se um ser humano consegue, qualquer outro consegue. Então, se um ser humano conseguiu se curar, como foi o caso dela, que hoje ela recebe abraços, graças a Deus, você consegue. Por que você não? Por que só você é a escolhida do rolê para ser a mártir do processo? Não é sobre isso. É sobre vitórias aqui. É sobre conhecer e ganhar. A gente tá aqui para isso. Eu, pelo menos, tô. Hoje eu ajudo mulheres, e tá lá na minha bio, ajudo mulheres que estão prontas pro sucesso. Que é pra vencer. O sucesso, ele não importa a área da nossa vida. Ele não tá falando só de uma executiva. Ajudo também executivas. Vocês acham que elas não têm problemas? Tem. Todo mundo tem. Não existe vida perfeita. A perfeição não existe. Então vamos olhar para isso. Vamos olhar para as nossas imperfeições, acolhê-las com amor e ir para a vida. A gente é adulta. Vamos olhar para isso e conhecer o burnout, conhecer essa exaustão emocional que a gente vive. Que, ai, meu Deus, acordar de manhã
Ai, é exaustivo, parece assim que não dormiu, parece que passou um rolo compressor em cima da gente. A gente não precisa disso. Não precisa. E também não precisa esperar permissão. Porque eu vejo isso de muitas mulheres que se reconhecem nas falas que eu trago, nos vídeos que eu trago, e ficam lá, na roda de rato que eu falo, que um dia desses eu vou trazer a gaiola da hamster da minha filha aqui para vocês verem. A hamster fica lá, na roda de rato. E foi essa conclusão, que a minha virada de chave veio quando eu comecei a olhar para essa roda de hamster da minha filha. E eu falei, não pode eu estar nessa roda de rato? E como eu, tem N mulheres. Então, o meu propósito é esse. Desenvolver mulheres a ponto delas me dizerem, não me reconheço. E eu dizer, que bom! O segundo exemplo que eu trouxe para vocês, né, de burnout, que eu já atendi, de histórias de mulheres, ela até pedi para ela me mandar, ela me mandou agora de manhã. Ela conta assim, que não aconteceu de uma forma de um dia para o outro, foi uma forma lenta, que hoje ela reconhece isso com a minha ajuda. Ela fala aqui, Juscelia, com a sua ajuda, eu entendi que não acontece de um dia para o outro, é uma queima lenta, devagar, que começa no só mais um pouquinho, só mais um projeto, só mais essa entrega antes de descansar, só vou lavar essa loucinha, depois eu vou deitar, todo mundo já tá deitado e eu tô lá lavando a loucinha da janta? Pois é, Juscelia, entendi isso. Eu sempre adiava o autocuidado. Isso é muito importante, é fala dela, não é minha. Eu sempre adiava o autocuidado, não podia falhar. Achava que o autocuidado era uma falha. E todo mundo me elogiava. Você é forte, você é potente, queria ser como você. Mas o meu corpo, Juscelia, gritava. Dores, insônias. Lembra na primeira sessão? Irritação constante, sensação de vazio mesmo depois das conquistas. Por quê? Porque todas essas conquistas vinham com um preço. Ela pagava o preço da exaustão. Ela estava tão exausta que aquela conquista, aquele prêmio para ela não tinha mais efeito. Não tinha um efeito de vitória, porque não era leve. Não era leve, era pesado. Ela fazia sem ter forças para fazer. Sem conseguir fazer. E eu colapsei. Lembra como eu cheguei até você? Colapsada, como você mesmo falou. Eu me senti chateada, não tinha forças nem para tomar banho e lavar o cabelo. Você lembra disso? Hoje estou aqui, forte, potente, porque eu entendi que o meu sistema que sobrecarregou desligou sozinho. Se desligou a um ponto dela não ter força para lavar o cabelo, dela não querer se olhar no espelho, de pedir férias e não descansar nas férias. Porque o que ela foi fazer em casa? Trabalhar. Ó que louca. Ó que louca. E aí ela falou, a sensação de vazio era imensa. Eu não conseguia reconhecer, porque tudo era com muito esforço, muito trabalhoso, porque eu fazia sozinha. Como você mesmo disse, você dá conta até não dar conta mais. E eu senti essa frase muito forte. E hoje, foi no silêncio, Juscelia. Hoje eu reconheço que foi no silêncio, como você disse, no silêncio você ouviu a voz da própria alma. E hoje sou grata por isso, por parar para ouvir a minha alma. Hoje faço tudo de forma leve e continuo, Juscelia, dando conta de tudo. Muito obrigada. Olha que lindo isso. Gente, isso é forte, é poderoso, é para que você entenda que você não tá sozinha nessa. Você não é a única. E você não tá quebrada, você não tá falhando, não é errado, não é despropenso, não é nada disso. É você se reconhecer. É você dizer assim, bom, eu tenho força para correr 5 metros. Eu não vou correr 5 quilômetros, porque eu consigo 5 metros. Se eu correr 5 quilômetros, quando eu consigo correr 5 metros, o que vai acontecer com o meu músculo? O que vai acontecer com meus tendões? Vão desgastar? Vão pedir arrego? Não vão dar conta? Eu vou colapsar? E é isso que acontece quando as dores emocionais não são olhadas como precisam ser olhadas. Com responsabilidade, respeito e muito amor. Por isso, quando a gente olha com amor, a gente não se culpa, a gente não se cobra. Por quê? Porque a gente acolhe,
Ah, legal, eu agi assim. Poxa, podia ter feito diferente. Mas que bom que agora eu sei. Como a Érica falou, que ótimo esse conhecimento. A partir de hoje eu vou pôr em prática. Mas será que você consegue sozinha? Vamos hackear esse sistema, vamos acelerar. Vem comigo que no caminho eu te explico. Por quê? Porque você precisa entender os seus pontos cegos. Às vezes a gente acha que a gente dá conta sozinha. É muito bom isso, né? Dar conta sozinha. Aí eu vou dar uma fala de quem fez sozinha, que levou 4 anos para isso, mas fez sozinha. Nem sempre a gente consegue, por causa dos nossos pontos cegos. Em muitos momentos eu fiz isso aqui. Levantei a mão. E aí fui fazer constelação, fui fazer a psicogenealogia, fui fazer a minha árvore da vida. O que é a árvore da vida? É o reconhecimento do meu sistema familiar. É ver que eles já deram conta de muita coisa e que a minha sequência dá conta de outras. É não ficar em lealdade, em amor cego, invisível, ali. Lembra que a dor emocional da minha cliente anterior, que teve burnout, é que a mãe dela dava conta, a avó dela dava conta. A avó dela era muito forte. Aí o que a avó dela fez? Ensinou a mãe dela a ser forte. E o que a mãe dela fez? Ensinou ela a ser forte. Por quê? Porque era o que a mãe dela sabia. E eu falei pra ela, honra a tua mãe, porque ela ensinou você a ser forte. Ou seja, ela criou uma filha independente, financeiramente, emocionalmente, hoje ela é independente de tudo. Porém, não precisa ser pesado, pode ser leve e deve ser leve. Então esse caminho que você percorre para descobrir o que te prende a essa coisa de ser forte, querer dar conta de tudo e querer carregar o mundo nas costas, você entende que você pode fazer isso aqui, ó. Agora eu vou largar isso aqui e vou para minha vida, dando conta de tudo, mas da forma que eu posso, até onde eu posso. Lembra que eu dei o exemplo do copo de 500 ml? Não tenta botar 700, não vai caber, vai transbordar. E o transbordo emocional pega no físico. Pega no físico quando? Quando dá essas dores, quando dá insônia, quando dá transtorno, quando dá irritabilidade. Gente, a pessoa irritada é o ó, nem ela se suporta. Eu falo isso muito. A pessoa irritada, ela não se suporta. Ela mesmo vê. E quando eu tô muito irritada, eu tenho que olhar para isso. Poxa, eu tô irritada sem motivo. Por que eu tô irritada sem motivo? O que tá acontecendo comigo que eu tô irritada sem motivo? E aí, se entrar nesse ponto cego, a gente não consegue resolver na totalidade. A gente consegue resolver até onde vai o nosso ponto cego. Né? E quem dirige sabe o que eu tô falando, que a coluna do carro normalmente traz uns pontos cegos, o carro tem esses pontos cegos. Então é importante a gente dirigir a nossa vida talvez com outro olhar, um olhar externo que vai tirar a gente desse ponto cego. Normalmente o carona, né, de quem tá do nosso lado do carro fala, aqui é pra parar, tem uma placa aqui. Não, mas eu não tinha visto, tinha um ponto cego no carro. Então é aí que eu entro. Eu posso te ajudar nisso, eu posso te tirar desse ponto cego. Porque no ponto cego, ninguém se liberta. Lembra que eu não falo cura, é liberta. Por quê? Porque a cada conhecimento que eu tenho sobre mim, quem eu sou, como é o meu comportamento, qual é o meu perfil, como eu tomo a decisão, a cada momento que eu faço esse movimento de reconhecer quem eu sou, eu vou ganhando mais força e mais potência. Porque eu vou descobrindo quem eu sou, eu volto para minha essência. E aí tem uma coisa que na essência, na sua natureza, no seu 100%, tem uma coisa que é muito bacana, que é os nãos com leveza. A gente diz os nãos com tanta facilidade, que é tão chega a ser engraçado. Eu brinco que olha o universo sendo engraçadinho. A gente diz uns nãos com tanta leveza. Não quero, não vou, não posso, não dá, não tenho. Cara, liberta. Lembra que conhecimento é poder e ação muda tudo. Ganha game, ação. Ação ganha game. E de nada adianta eu ter conhecimento, ter o poder, mas não partir para ação. A ação é o que me tira do lugar. E é isso que eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar para essa ação, para essa atitude, para me tirar do lugar. E com o burnout não é diferente.
Por quê? Porque a gente tem as objeções, né? Que nos deixam ali, que nos fazem ter esse movimento de ficar ali, de continuar ali. Esse movimento que eu falo que é um movimento de espera, que não é legal para ninguém, esse movimento assim de espera, de ficar ali, de continuar ali. E quais são as desculpas que eu uso? Bom, agora não dá. Agora eu não posso. Eu não posso parar agora. Não posso parar agora? E se tu colapsar? E se tu travar? E se tu parar? E se tu ficar doente? Quem vai fazer com você? Quem vai fazer? Alguém vai fazer. Alguém vai pegar ali e continuar o que você não terminou, porque ficou doente, porque colapsou. Então, pausar é uma estratégia, não é uma fraqueza. Eu olhar para isso que está me trazendo tanta dor, como trouxe a dor ali da minha cliente, dor no corpo, que ela estava indo investigar fibromialgia. Olha que sério, ela estava colapsada. O colapso é isso. O colapso não é você parar, é dar os seus 5 minutos. Sabe aqueles 5 minutos que eu só não chuto o balde porque sou eu que vou ter que limpar? Pois é esses 5 minutos, é esse colapso que eu tô falando. É um colapso do tipo assim, quero dormir, tô cansada, mas eu não durmo. Ou eu acordo às 2, acordo às 3, acordo às 4. Não durmo direito. Meu sono é picotado. E aí eu não entro numa sequência Hertz de sono. Eu não entro no sono profundo. E eu não descanso, o corpo não descansa. Tá entendendo por que acumula? Então assim, eu não posso parar agora. Tá, mas e se tu colapsar? Quem vai fazer? Porque para tudo a gente dá um jeito. E quem é minha cliente ouve muito isso. Cara, a gente só não dá jeito pra morte. O resto, tudo dá um jeito. Pra tudo tem jeito. Quem ensinou isso foi minha mãe. Pra tudo a gente dá um jeito. Só não dá jeito pra morte. É só uma fase. Tem certeza, cara pálida, que é só uma fase? É uma fase que se repete? É uma fase que vira padrão? É uma fase que vira um padrão de exaustão? E te leva pro fundo do poço? Tem certeza que é o lugar que tu quer ir? Tem certeza que é o lugar que tu quer estar? Tem certeza que é o lugar mais confortável que tu poderia estar, que tu poderia te dar e te colocar? Porque é você que se coloca lá. Quando você não diz não, quando você aceita tudo, quando você dá conta de tudo, lembra? Que bonitinho, né? Dar conta de tudo. Acho tão fofinho dar conta de tudo, só que não. Eu sou forte, eu aguento. Gente, eu brinco, né? Que como eu atendo online, eu falo, a sorte de vocês é que eu tô longe, que a minha vontade é dar até o gato, é pegar um gato morto e bater em ti até o gato miar. Por quê? Porque na força, né? E a verdade, força, mas aquela força mesmo, de verdade, quem tem aquela força sabe a hora de pedir socorro, a hora de parar. Quem é forte de verdade reconhece o seu limite, reconhece os 500 ml do copo. Por isso que eu falei, assiste essa live até o final. Vai ser importante, é poderoso. E aí que tá. Ah, eu sou forte, eu aguento, tá? Mas quem é forte de verdade sabe a hora de parar. Reconhece. Então, e aí? Você tem certeza que você é forte de verdade? Tem certeza que isso é força ou é uma falsa força? Ou é uma ilusão de força? Ou é um querer ser forte? Ou é um querer provar algo pra alguém? Pensa nisso. Leva pra sua vida, pensa. Por que eu tenho que ser forte o tempo inteiro? Por quê? Não faz sentido isso. Não faz sentido eu fazer tudo pra todo mundo. E aí, quando vai chegar a minha vez, né? Agora a gente vai ver o jeito errado e o jeito certo. Tem, Juscelia, jeito errado? Lógico que tem. E olha como você vai se ver nesse jeito errado. Olha como eu te pego na curva. O jeito errado, eu ignoro os sinais, eu vou achando que eu dou conta, eu sou forte mesmo, eu consigo. Eu finjo, tá tudo bem, mas dentro ali, ó, rebuliço, revertério, a vontade de gritar, tá assim, né? Acredita, o jeito errado, né? Ah, descansar é só depois que tudo estiver perfeito. Nesse momento eu vejo assim, ó, perfeito onde, cristã? Onde, cara pálida? Não existe perfeito. Não existe perfeito. Deixa eu te contar. Não existe perfeito. E aí, agora? Perfeito? O que é perfeito? O que é perfeição?
Porque perfeição para mim é uma coisa, para você pode ser outra. Sai desse mundo fantástico de Bob, desse mundo de ilusão aí, que você cria achando que daqui que eu dou conta, né? Eu ignoro o sinal, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Aí o corpo lá tá doendo até a sola do pé. O cabelo não pode encostar que dói, né? Vai na cabeleireira fazer alguma coisa ou vai pentear o cabelo de manhã, meu Deus do céu, dá vontade de gritar. E aí? Ignoro tudo isso, boto num saco e a hora que der eu olho pra isso, boto no bolso, a hora que der, a hora que eu tiver um tempo, eu dou conta. Isso é o jeito errado, né, de fazer. Mas e aí, tem um jeito certo? Tem um jeito certo. Tem um jeito certo, um jeito ótimo e um jeito fantástico. O jeito certo, né, que a gente pode fazer olhando pro burnout, pra exaustão, e lembra que o estresse é o primeiro sinal. Bom, eu ando muito estressada, eu ando irritada. E aí, assim, eu tenho um protocolo que eu vou trazer depois, eu vou explicar depois, que é sobre o sono, mas só dando uma espanada aqui, a insônia não é aquela coisa do eu quero dormir e não consigo. É o sono mal dormido, é o sono que não sustenta, e isso também é um sinal de burnout, é um sinal de estresse. E o estresse é o primeiro. E aí, é ali que você tem que me chamar, é no estresse. Sério, dei meus 5 minutos. Né? Não consegui, chutei o balde e não quis nem saber se era eu que limpava. É aí que você tem que me chamar. É nesse momento que você tem que dizer assim, eu entendi. Eu entendi que eu tô nesse momento, então eu preciso de ajuda. Vou chamar a Juscelia. E me chama que a gente resolve. O jeito certo, reconhece os sinais que, como eu já falei aqui, são silenciosos. O sinal, gente, ele não vem de LED piscando. Ele não é uma placa que vai, daqui 4 quilômetros você vai ter burnout. Não. Daqui, para evitar burnout, vira à esquerda. Não. Se fosse assim, eu não precisava ter estudado tanto como eu estudei. O burnout, ele vem silencioso. O estresse é a primeira fase, né, que a gente tem que olhar. Ele é silencioso, ele dá os sinais silenciosos. Apatia. Lembra, minha cliente que não tinha força nem para lavar o cabelo, ela dizia, Juscelia, se eu pudesse evitar, eu evitava. Nossa, tomar banho mesmo, eu era a última a entrar no chuveiro lá em casa. Eu deixava todo mundo tomar banho e depois eu ia. Olha isso, gente. Ele é silencioso, ele tá ali, é a irritabilidade. Por qualquer coisa explode, por qualquer coisa grita. Não, vamos tirar essa pegada, vamos pro jeito certo, né? E reconhecer esses sinais silenciosos. Eu já dei 2, irritabilidade, insônia, apatia, falta de ânimo. O que é apatia, Juscelia? Falta de ânimo, não tenho ânimo pra nada. Pra lavar cabelo, pra fazer minha unha, pra olhar, pra me olhar. Teve outra live que eu já falei isso, que eu chamo a minha filha, né? Eu falo pra ela, se olha no espelho. Ah, eu vou pentear o cabelo. Se olha no espelho, eu chamo ela pra atenção. Porque a gente não aprendeu isso. A gente aprendeu de outras formas, né? E lembrar que o burnout, ele é silencioso. Então tá atenta para os sinais, que é silencioso. Não esperar chegar no ápice do rolê ou se colapsar para pedir ajuda, para levantar a mão. Levanta a mão agora, enquanto é tempo, cedo. Que quanto mais cedo você começar, iniciar a sua caminhada ali, o seu processo, mais rápido e mais força você ganha. Mais rápido você sai disso e mais força você ganha. E o que mais que eu posso falar? A sensação de vazio, sabe? Assim, aquela coisa do, eu fiz algo que foi potente, lindo, maravilhoso, fantástico, mas eu não reconheço isso. Pra mim não foi um troféu, pra mim não foi uma conquista, eu não celebrei. Esse é um sinal. Eu falo, né, e vou falar isso mais vezes, que a gente tem que celebrar até as pequenas conquistas. É nas pequenas conquistas que a gente ensina o nosso cérebro a ser um vencedor. É trabalhar a gente para a vitória. É trabalhar a gente para conquistar mais. Quando a gente celebra pequenas coisas, a gente diz assim para o cérebro, olha, eu tô pronta para isso, eu quero celebrar, eu quero comemorar. Então celebre. E aí quando a gente vê esse como um sinal silencioso do burnout, eu vou avaliar. Eu ando muito estressada, eu ando muito irritada, como que tá o meu comportamento, como que tá o meu humor? Eu dou conta de tudo, eu quero fazer tudo para todo mundo? Olha, avalia, olha esses silenciosos, porque esses silenciosos são os mais perigosos. Quando eu digo assim para vocês, olha, isso aqui é silencioso, e o emocional tem muita pegadinha dessa, né? Tem muita pegadinha do malandro.
e começar um protocolo urgente para ontem de recuperação. E o que tem nesse protocolo? Mente, corpo e emoção. É isso que eu faço, é isso que eu trabalho. Mente, corpo, emoção e eu ainda acrescentaria alma, espírito, ânimo, porque tudo vem daí. É uma venda casada, é um combo, não tem como separar. Por isso que eu falo que eu admiro tantos profissionais que indicam uma terapia, uma psicóloga, eu indico também médicos, psicólogos, porque eu reconheço até onde eu consigo ir. Eu consigo ir na tua transformação até aqui, daqui pra frente é com o meu colega. E aí eu sei até onde eu posso ir. E tem colegas que também me indicam, né? E é muito legal isso, é muito bacana a gente entender que esse movimento tem que ser conjunto, porque nada vem sozinho, é tudo um conjunto. Se eu briguei com o meu emocional até hoje, que o meu corpo já tá sentindo como essa cliente, tá na hora de olhar. Eu não preciso, se você tem aqui, né, que eu trouxe para você 2 exemplos de clientes que precisaram colapsar para me procurar, você já tá sabendo disso. Olha a oportunidade dessa live. Você pode procurar antes. Eu tô aqui. Eu consigo te ajudar, mas a decisão de procurar ajuda é sua. E aí pro burnout, eu tenho o protocolo do burnout. Porque você precisa sair disso. E sozinha nem sempre a gente consegue. Lembra o ponto cego? Pois é. E aí o que acontece? Nesse, né, é um passo simples que a gente começa ainda hoje. E como é um passo simples, a gente vai começar com 10 minutos. Lembra que eu comentei com vocês? Tira 10 minutos. 10 minutos da tua agenda. 10 minutos da tua vida. Pra você. Você é o ativo mais importante da sua vida, da sua história. O que é um ativo? É um bem que gera valor. Por exemplo, uma casa é um bem ativo, é um bem que vai valorizar. Então você é esse ativo, você é um ativo mais importante da sua história, da sua jornada, da sua vida, da sua família. Então se coloque nesse movimento. Imagina você, se você tem filho, esposo, marido, namorado, se você é uma executiva que trabalha, que tem pessoas que dependem de você, que estão na sua cadeia de comando, olhem para eles. Se você parar hoje, por estresse, por colapsar, por burnout, como eles ficam? Aí, além deles, como você fica? Que você é o ativo mais importante da sua vida. De nada adianta você ter um carro, uma casa, se o ativo mais importante, mais valioso é você e você não tá olhando para ele. Você tá ignorando sinais silenciosos, ignorando o que você tá passando. Por quê? Porque você utiliza aquelas frases, eu dou conta, eu consigo, eu posso, eu sei. Tá, beleza, você sabe, eu não tô te incapacitando. Você sabe? Só que assim, quem estudou para isso? Quem fez cursos? Quem estudou? Quem tem bagagem para te ajudar? Eu, presente. Então vamos lá, vamos olhar para isso com respeito, responsabilidade. Por que eu falo de responsabilidade? Porque é o reconhecimento, é quando eu olho e me coloco em movimento para ação. É a responsabilidade de ter me reconhecido aqui nas falas da Juscelia e ter ido para a vida, para a ação. Eu vou para a ação, então eu vou fazer, vou começar a fazer e vou fazer isso. Então assim, se você viu tudo até aqui, né? Tudo que eu falei até aqui, os exemplos, presta atenção agora que eu fiz até colinha. Nossa, eu fiz até colinha para ficar bonitinho para você. Então, o que você precisa? Você dá conta de tudo. Acorda cedo. Resolve 1000 coisas. Entrega 1000 coisas. Sorri, né? Todo mundo. Rir é fácil, né? Mostrar o dente é fácil. Mas por dentro tá no limite. Não aguenta mais, não vê a hora do dia acabar. Não vê a hora assim, tipo, teve até uma cliente que usou essa frase e eu achei muito engraçado. Ela assim, Juscelia, sabe aquele movimento de que tu tá rezando pro mundo acabar em barranco pra te morrer escorada? Eu tô nesse movimento, que eu tô tão cansada, Juscelia, eu não consigo parar, minha cabeça é a milhões, eu não consigo parar. Então, assim, quando ela usou esse termo, gente, eu ri muito, eu dei risada. Era um momento sério, eu dei risada, ainda pedi desculpas pra ela depois. Eu falei, olha, desculpa, mas o que tu falou foi incrível. Tu tá num movimento tão cansada que tu reza pro mundo terminar em barranco pra morrer escorada. Gente, pelo amor de Deus, não seja essa pessoa. Não seja.
Olha todo o movimento que a tua vida tá te dando. E sabe o que é pior? Tudo isso está acontecendo é no seu interno. Ninguém percebe. E aí você acha que alguém que não percebe, que está de fora, vai poder te ajudar? Não vai, porque não percebe. Ela não sabe o que está acontecendo com você. Você finge muito bem. Você é uma atriz da Globo. A Globo tá perdendo. Então, assim, não deixa isso acontecer com você. Não deixa chegar nesse ponto. Não deixa. E vai além, porque não é frescura. Isso tudo que eu trouxe aqui não é frescura. Não precisa ser desse jeito. Pesado, cansado, exausto, cansativo demais. Reza pro mundo terminar em barranco com a mão escorada. O colapso, né, é silencioso. E esse colapso é de quem passou tempo demais se anulando. Pra quê? Pra sustentar tudo, dar conta de tudo, de todos, menos de si mesma. E aí, é por isso que eu criei o protocolo, o retorno da mulher real, porque você precisa se reconhecer, voltar para a realidade. Lembra que eu usei esse termo das ilusões? Porque sim, a gente vai se iludindo, porque a gente aprendeu isso, a gente aprendeu dessa forma, e é comum a gente pensar dessa forma, né? Achar que pode, achar que consegue, porque a gente aprendeu, mas eu sempre posso a todo momento reaprender. E eu tô aqui para isso. Meu protocolo, Retorno da Mulher Real, tá aí para isso. É um processo terapêutico bem profundo mesmo, porque ele é direcionado, ele é 1 a 1 e foi feito para mulheres exatamente que querem voltar para si, que querem ter esse poder, essa força real, não a força imaginária, a força real, não a ilusória. Vamos sair do mundo das ilusões, né? Elas querem voltar para si, para sua energia, a sua essência, a sua presença. Imagina você tá no dia a dia sobrevivendo, sabe? Tá ali, mas não tá ali. Tá ali, mas não tá. De corpo e alma não tá. Só tá o corpinho e a alma ficou. Pois é. O protocolo é para esse movimento, é para você voltar para dentro de você, identificar os sinais emocionais físicos do burnout, porque sim, tem. Lembra a cliente que ia lá investigar fibromialgia? Liberar as tensões acumuladas no corpo e na mente. Por quê? Porque a gente não pode ignorar onde tudo começa, e é na mente, né? É eu que crio, é eu que faço, então. E tem uma coisa muito importante que eu falo para minhas clientes, e eu vou falar aqui para vocês. Cuidado, a mente mente. Então, como que eu faço isso? Desculpa. Me reconhecendo a minha essência, sendo a mulher de verdade. Não aquela que luta contra tudo e contra todos, acha que consegue tudo sempre sozinha, daqui que eu dou conta. Para isso que é o meu protocolo, a mulher real. Por quê? Porque ele vai liberar essas tensões do corpo e da mente, reconstruir limites saudáveis. Limites saudáveis. ênfase nisso. E principalmente, vai lembrar quem você é além do que você faz. É o meu caso, diz a Johnny. Estou aqui, não estou. Então esse protocolo é para ti, Johnny. Me chama no direct. Vamos lá, bora pra vida. Vamos reconhecer isso aí, da onde veio, para onde foi e bora lá. E assim, Juscelia, e como que eu faço isso? Ali no link da bio, na bio, tem um link que é Biosites. Ali tem os protocolos, tem os cursos, também tem um curso que é muito bacana, mas tem esse protocolo é fantástico do burnout. Olhe para você, é a oportunidade de você olhar para você. Ah, Juscelia, eu olhei lá, mas eu ainda tô com dúvida. Me chama no direct. Me chama ali no direct pra gente conversar. Esse protocolo, ele não é sobre produtividade. Ah, então eu vou comprar o protocolo da Juscelia e vou produzir mais. Negativo. Não é sobre produtividade. Ele é sobre eficiência. É sobre quem você é sobre sua essência. É um protocolo para você. Lembra que quem é o ativo mais importante da sua vida
da sua existência. Não é a sua casa, não é o carro. O ativo mais importante é você. O seu ativo mais importante é você. Se você colapsar hoje, quem vai resolver seu problema? Quem vai resolver suas coisas? Não tem ninguém. E aí, nesse protocolo, você vai entender exatamente isso. Até onde vai meu limite, como eu posso fazer para delegar. Porque eu entendo que numa casa, vou dar o exemplo aqui da minha, que é o que eu tenho mais próximo, é eu, meu marido e meus 2 filhos. Eles têm a responsabilidade deles, assim como eu também. Porque essa casa não é só minha. Não sou só eu que vivo aqui. Não sou só eu que tenho as responsabilidades. Cada um tem a sua responsabilidade. Meu filho tem a dele, minha filha tem a dela, meu esposo tem a dele, eu tenho a minha. A gente divide. É sobre isso. Sério, mas você não dá conta? Dou. Sim, dou conta. Mas e aí? Se eu ficar o tempo inteiro fazendo tudo pra todo mundo, como eu vou ficar no final? Quem vai cuidar de mim? Quem vai fazer a minha parte, que aqui em casa é dividido por 4, quem vai fazer a minha parte se eu colapsar? Aí eu vou sobrecarregar os outros porque eu não dei conta da minha parte? Bom, mas não tava tão bom eu dando conta de tudo? Tava, mas agora eu vou dividir, eu vou delegar cada um no seu quadrado. Como eu faço isso? De forma devagar, lenta. Eu vou cozinhando, chamo meu filho, pica esse tomate aqui pra mãe. Faz isso. A minha filha, lava esse... Mãe, agora já tá no movimento dela perguntar, mãe, posso te ajudar? Claro, vem me ajudar. Por quê? Porque ela viu que ela é importante no processo. Porque ninguém aqui em casa faz as coisas com obrigação. Aqui todo mundo faz porque sente importância no processo. Eu faço parte. É muito bom. Eu faço a lasanha, minha filha monta. E aí a gente bota a lasanha na mesa, ela fala, é a minha lasanha. Eu corrijo? Não. Foi ela que montou. É sobre isso, é sobre importar-se e dar-se importância. É eu entender que o meu movimento de dividir, de delegar, é o limite saudável. E tem outros limites infinitos que a gente vê no protocolo. Tem um limite saudável. Eu não preciso impor, ser grossa, ser a ditadora. Não preciso. Eu posso delegar, dar funções que a pessoa se sinta feliz realizando aquela tarefa. Fazendo a parte que cabe ela, que é dela. E é sobre isso e todo mundo fica feliz e ninguém fica sobrecarregado. Porque é sobre isso, é sobre limite saudável, é sobre reconhecer quando eu tô exausta no limite. É para isso esse protocolo. E esse protocolo, por isso que ele não é sobre produtividade. Ele é sobre tudo aquilo que eu falei anteriormente, identificar sinais emocionais físicos, emocionais e físicos do burnout, para reconhecer ele, tu trabalhar sobre aquilo que você sabe do que tu tá lutando, né? Comprar uma guerra, saber com quem você vai lutar, guerrear, liberar as tensões acumuladas, reconstruir limites saudáveis, que todo mundo precisa disso. Reconstruir limites saudáveis. Hoje a gente vive num mundo que a gente precisa se reeducar. E esse é o caminho. Por aqui que começa. Limite saudável. E tem nesse protocolo. E o investimento que tu vai fazer para essa tua transformação, tu pode fazer em até 12 vezes na plataforma. Porque tem ali. Ainda tô com dúvida, Juscelia? Me chama no direct. Mas é 12 vezes de 130. Esse protocolo. Quanto vale uma vida para você? Será que esse valor é alto? Mas e a sua exaustão? Quanto tá? Quanto você acha que é um medicamento para insônia? Quanto você acha que é um medicamento para dores no corpo, como a fibromialgia? Quanto que é viver com essas dores? Será que com o que eu vou comparar isso? Se eu sou o ativo mais caro, será que esse valor está dentro das minhas possibilidades? Será que eu quero me libertar disso? De que forma que eu posso me libertar disso? Decidindo. Indo lá, me chamando no direct. Indo para a vida, indo para frente, decidindo, tomando a decisão de que não quer mais dessa forma, que chega, tem até uma música, né? Chega de sofrer, chega de chorar, mas chega de ser aquilo que você não é. Chega, acabou, encerra. Vamos para a vida. E você pode escolher como você vai fazer isso. Tá na sua mão, a decisão é sua. É só decidir e passar. Me chama no direct.
A gente vai juntas nessa caminhada, né? Reconstruir esse caminho que é só seu, mas eu posso sim te ajudar nisso. E eu tô aqui para isso, porque nunca foi só um cargo, um lugar, uma nomenclatura, um rótulo. Vai além do que você é. E agora é hora de voltar a ser a mulher real que existe aí dentro. E esse protocolo é para você. Então eu tô te aguardando no direct. Me chama lá e vamos resolver isso aí de uma vez. Um beijo e até quinta-feira que vem na live. Eu espero vocês no direct.